Olá, tudo bem? Mais uma semana, mais um vídeo. E essa semana eu trago algumas dicas legais pra gente de banhos energéticos, tá bom? Não sai daí que eu já volto e a gente já vai falar. Olá, tudo bem? Espero encontrá-los bem, com uma semana saudável e com muitas coisas positivas que venham aí. Esta semana eu tive muitos pedidos para falar acerca de um assunto que é muito vasto, né? Muito grande, e que existem muitos mitos, muitos tabus, enfim. Muitas coisas interessantes que isso dá até um curso no qual eu ministro, que é um curso de banhos energéticos, tá? Mas de qualquer forma, antes da gente começar a falar sobre os banhos energéticos, por favor, confira aí, aperta o sininho, curta o nosso canal, se inscreva, compartilhe com os amigos, porque isso faz a diferença no nosso trabalho, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a questão dos banhos energéticos. Bom, eu sempre falo no meu curso de banhos energéticos que antes de nós pensarmos magicamente, espiritualmente, né, sobre a questão das ervas e dos elementos utilizados em banhos energéticos, nós temos que pensar cientificamente, tá? Por quê? Um exemplo muito básico disso tudo se você pegar uma propriedade fitoterápica de uma determinada erva, consequentemente, a mesma propriedade mágica espiritual ela vai apresentar energeticamente. Então, se você pega a arruda, por exemplo, que todo mundo conhece, né, que é forte, que não pode colocar na cabeça, que existe uma série de padrões para lidar com a arruda, se você for analisar a arruda cientificamente, a propriedade fitoterápica dela, ela é expurgativa, abortiva, né? Então, ela vai cumprir o papel de expurgar, limpar, tirar, colocar para fora. Por isso que é uma erva tão forte. Então, se todas as vezes que você analisar a propriedade fitoterápica científica da erva e fizer um link com a espiritualidade ou com a magia, você não vai errar, tá bom? Então assim, os banhos são muito antigos, né? Nós temos registros na nossa história, né, de que os gregos, os romanos tinham termas enormes. Né? A primeira coisa que um romano fazia, o que os romanos faziam quando dominavam um lugar, quando conquistavam um lugar, a primeira coisa que eles faziam era instalar e construir uma terma. Antes de construir estrada, de construir templo, antes de nada, eles construíam uma terma. Por quê? Porque através do banho é onde eles cuidavam da saúde, onde eles tinham o prazer, né? Então eram banhos aromáticos e era esse banho aromático temático, né, de termas, ele era conectado com a aproximação dos deuses, né? Quanto mais puro eles estavam, mais próximo dos deuses eles chegavam, além de cuidar da saúde, o que eles acreditavam muito, né? Aí, se a gente for para Cleópatra, para o Egito, por exemplo, né? Cleópatra tomava banho de 6 horas, né? Ela ficava 6 horas imersa dentro de uma banheira, tomando banho de leite, de pétalas de rosas e de mel, né? Ou seja, por isso que Cleópatra era uma mulher, como se diz, muito linda, com a pele muito cuidada. Por quê? Porque além da propriedade mágica, né? Porque os egípcios tinham essa questão da purificação primeiro, tanto que antes do processo de mumificação, se dá banho no cadáver, se perfuma o cadáver, né? Para que ele possa ser mumificado, enfim, guardado ou enterrado. Os muçulmanos fazem isso até hoje, antes do sepultamento, né? Por quê? Porque quando você chega ao seu Deus, você deve estar com o corpo purificado. Mas se você for olhar pelo de Cleópatra que eu estou dizendo, você vai ver que o leite, ele é rico em minerais, ele tem potássio, ele tem magnésio, ele tem cálcio.
tudo que faz bem para a pele. O mel é adstringente, né? Ou seja, ele serve realmente para hidratar a pele. Então, além de ser uma questão meio que mágica, também existe a questão científica, né? Então, os gregos, os romanos, os egípcios, aí nós vamos para os japoneses, né? Com o ofurô. O ofurô ele faz parte, né, de uma parte shintoísta, né? Ou seja, é como se fosse uma questão meio que religiosa, meio mística, né? De que eles acreditam nos deuses como as forças da natureza, assim tão quanto o candomblé tem os seus deuses também, que estão ligados com a questão da natureza. Então todos os banhos, eles justificavam que todos os banhos dentro do ofurô, eles eram purificatórios. Além disso, meditativos. E o principal de tudo, todo ofurô é redondo, né? E uma vez que ele é redondo, sabe por quê? Porque a pessoa fica em posição fetal. E isso remete que o tempo que a pessoa estaria dentro do banho, dentro do ofurô, com as ervas aromáticas, ela estaria se purificando e se conectando com a sua essência. Ou seja, com a essência da sua gestação, ela estaria voltando para dentro de si mesma. Tá? Então é isso, né? Aí nós vamos para as religiões afro, né? Que também tem grande parte, né? Não se faz nada dentro das religiões afro-brasileiras sem as ervas, sem os elementos, sem os minerais, sem pedras, sem carvão, sem uma série de coisas, né? Nós tínhamos já uma cultura aqui no Brasil, antes dos negros, pelos índios, né? Pelos próprios xamãs, que a gente pode dizer assim, que já se utilizavam da nossa flora aqui para fazer a cura, né? Nós temos bilhões de ervas fitoterápicos aqui que podem, que são, né, utilizados aí para diversos fins. Então os índios já cultivavam essa questão. Quando os negros chegaram, eles trouxeram a questão da espiritualidade. Além do preparado fitoterápico, do uso fitoterápico, eles também trouxeram a questão espiritual, né? Das ervas que eram usadas para os banhos de purificação, antes dos rituais, né? Além disso, nos sacudimentos, nos bate-folhas que as pessoas fazem para tirar as más energias do corpo. Enfim, ervas nas religiões afro-brasileiras são destinadas para tudo. Não se faz nada dentro de uma religião afro-brasileira se não utilizar a folha, tá? Além disso, né, nós temos aí quando a gente junta tudo isso, sempre tem a grande questão. Por exemplo, como fazer banho, mas que ervas que eu posso utilizar na cabeça? Por que fala que banho tem que ser do pescoço para baixo? Veja, realmente existem algumas questões que precisam ser observadas dentro dessa questão. Precisa se conhecer essas ervas nas quais você vai se utilizar para tomar banho, né? O famoso banho de arruda, que eu volto a falar novamente, eu sempre cito ele como exemplo. Ah, mas não pode tomar banho de arruda de cabeça para baixo. Não é que não pode. Pode. Só que assim, é que dentro das ervas nós temos uma classificação entre ervas quentes, frias ou mornas, tá? Ou seja, a arruda é uma erva quente. Veja, se você colocar ela na cabeça, isso significa que energeticamente ela vai esquentar toda essa parte de cima. Então, realmente não vai fazer bem. Porém, se você pegar a arruda e com uma outra erva que nós chamamos de fria e fizer a mistura delas, ela vai se tornar uma erva morna. Ou seja, eu posso me utilizar da cabeça sim, né? E ela vai ser muito benéfica, tá? Então essa questão do banho do pescoço para baixo precisa se ter muito cuidado, claro. Mas eu sempre vou repetir, não esqueça, o que prevale muito também é a nossa fé, é a nossa intuição. Tá? Essa questão de tudo pode, tudo não pode, sim, nós temos que seguir um parâmetro, mas na verdade a fé está acima de tudo, a intuição está acima de tudo, tá?
Muito bem. Mesmo porque, gente, as ervas, elas são seres vivos, né? Elas fazem parte da imanência divina, ou seja, aquilo que Deus criou dentro da erva também tem ali um sentimento, também tem uma vida, né? Dentro da planta, dentro da folha, tem uma vida. E isso faz parte da imanência divina, mas com uma grande diferença. A erva, ela não tem sentimento, ela não tem ódio, ela não tem rancor, ela é límpida. E por isso ela pode realmente trazer para nós aquilo que nós precisamos para o nosso corpo e para a nossa mente, tá? Muito bem, vamos lá para as dicas então, tá? Bom, eu trouxe algumas coisas aqui para o amor, né? Então, o amor, a gente pode fazer banho de verbena, hibisco, dama da noite, angélica, azaleia, canela, cravo, anis estrelado, né? Maçã cortada em quatro pedaços, rosas vermelhas, né? Sempre colocando talvez aí um óleo essencial ou uma gota de perfume, tá? Para que ele possa se sair mais atrativo. Tá? Mas isso, gente, no que eu estou falando aqui é muito resumidamente, né? São pequenas questões aqui, pequenas dicas. Para limpeza, aquilo de praxe. Não adianta eu falar ervas aqui que vocês não vão conseguir encontrar, né? Então, alecrim, alfazema, arruda, eucalipto, que é até legal para trabalhar o chakra cardíaco, a questão da tristeza, das emoções, guiné, manjericão, sálvia, né, que também é muito legal, boldo, abre caminho, quebra-demanda, né? São ervas conhecidas que nós encontramos na feira, que nós encontramos nas casas de artigos religiosos, tá? E muito fácil de fazer. Bom, para proteção, patchouli, casca de alho, casca de cebola, tá? Aroeira, que você encontra pelas ruas, que são aquela árvore que dá aquelas bolinhas vermelhas, que são as pimentinhas mesmo, se utiliza até na culinária, tá? Folhas de bambu, rosa branca, jasmim, flor de laranjeira, que mais? Espada de São Jorge. Apesar de que a espada de São Jorge ela é muito dura, então ela precisa de um entendimento um pouco maior para usar, mas dá para fazer também, tá? Bom, como é que eu faço banho? Como eu preparo um banho? Existem 3 maneiras de você preparar um banho: ou demacerado, ou por infusão, ou fervido. Existem ervas que você só pode utilizar fervida, tá? Mas a grande maioria você pode fazer ele demacerado. Quando é que eu faço ele demacerado? Com as ervas frescas, verdes. Quando é que eu faço ele por infusão? Com as ervas secas, desidratadas, que você compra nas casas de artigos religiosos, já os pacotinhos. E quando eu faço ele cozido, são sempre as ervas mais fortes. O bambu, por exemplo, é uma erva que eu faço cozida. As raízes, no geral, são ervas que eu tenho que fazer cozida, que é para tirar o máximo de propriedade que seja, tá bom? Então, se for demacerado, pega a erva fresca, põe um pouco d'água, demacera, fazendo ali os seus pedidos, dando a sua intenção, tratando o verbo atuante de cada erva. O verbo atuante é algo que a gente se utiliza bastante, mas isso eu também falo no curso, tá? Se for, então, demacerado, então vai lá, demacera com um pouco de água, amorna um pouquinho de água, joga ali dentro, coa, toma o seu banho de asepsia normal, tá? E joga pelo fim. Quando eu falo tomar banho de asepsia, procure sempre utilizar sabonetes neutros, tá? Nada com muito cheiro, nada com muita coisa não, quando for tomar banho de erva, tá bom? Uma outra coisa que vocês podem fazer, gente, é assim, quando for fazer o banho por infusão, tá? É simples, pega, põe a erva a água para amornar, para ferver. Quando ela estiver quase em tempo de ebulição, joga a erva seca, abafa e deixa lá 10, 15 minutos.
A questão do banho é a mesma coisa, tá? Continua o mesmo processo. E a fervida, você vai colocar tudo lá, vai deixar ferver de 10 a 15 minutos por aí, tá? E aí, com certeza, você vai ter um banho energético muito bom, ok? Então é isso. Eu venho aqui trazer uma dica. Vou deixar o telefone aqui embaixo, tá? Para vocês. Se vocês se interessarem em saber sobre a questão dos nossos cursos, principalmente o de banhos energéticos, entre em contato com a gente aqui, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, tá? Nós temos turmas online e estamos tentando ver se conseguimos fazer alguma turma presencial agora para o meio do ano. Tá bom? Então fica as minhas dicas para essa semana. Muito obrigado, gratidão por mais uma vez vocês estarem me assistindo. Curtam o canal, se inscrevam para receber as notificações. Tá bom? Gratidão, uma boa semana e até lá! Yeah.